limpando as buchas do Link da Lander 250. Problema crônico da Yamaha, que ela muito cedo começa a ranger. Ela seca a graxa das buchas aqui e começa a ranger muito. Tem mais uma aqui em cima. 1, 2, 3, são 4 buchas. A que dá mais problema é essa aqui. Esse desmonte aqui dá pra fazer por uma pessoa que não é profissional. O certo é, com a quilometragem que tá aí no manual da Lander 250, é retirar toda essa parte do pezinho, bacalhau do suporte do pé do outro lado, e lubrificar, limpar e lubrificar o eixo da balança, que é aqui em cima. Que nesse caso é isso aqui. Só que aí seria um profissional. Aqui eu vou fazer de um jeito que você possa fazer a manutenção em casa. Então você vai tirar os 3 parafusos, com mais esse 4. Tem que deixar a moto suspensa. No meu caso, como eu gosto de fazer a manutenção básica, eu não sou mecânico nem mecânico, eu sou um entusiasta, eu coloquei o suporte justamente para esses pequenos desmontes e pequenas manutenções da moto. Mas você dá para fazer com macaco aí, apropriado, ou que você, como bom brasileiro, dá para adaptar tudo. Fazer alguma coisa que a moto fique suspensa. Nessa parte aqui, ó. Ela tem que ter essa parte suspensa, porque no desmonte aqui do Link, ela vai descer. E tem algum calço, que na hora de colocar de novo, como vocês vão ver, ela vai ter que subir um pouquinho para casar os buracos aqui. O parafuso tem que ser sempre de lá para cá, com as porcas desse lado. Por quê? Porque aqui em cima a corrente vai atrapalhar. E desse jeito vai ser muito mais fácil e limpo. Então o toque é esse. Tire a foto desse triângulo. A parte mais comprida aqui, tá vendo? Entre o triângulo aqui do Link, dessa chapa que vai sair. São 2 chapas. A parte comprida sempre para cima. Porque se você inverter, a traseira da moto vai ficar bem suspensa. A traseira vai ficar bem alta. Esse tanto aqui, ó. Ela vai subir quase 3 dedos aí. Quase 3 dedos vai subir se você montar ao contrário. Então ela tem que ser montada do jeito que tá aqui. Quem quer traseira alta é só inverter. Tem gente que compra isso aqui no Mercado Livre para suspender a traseira da moto. Mas só o fato de você virar aqui, ela já vai suspender. Então marque bem. Novamente, a ponta para cima mais comprida, sempre virar para cima. Eu não indicaria deixar ela invertida para baixo para suspender, porque ela vai ficar desestabilizada a dianteira. Aí cabrunco coloca uma calibragem super alta, aumenta a traseira e não sabe o porquê benditas a moto Shima, podendo causar até acidente. Então dá pause aí, como tá um só, vou tirar as porcas e mostrar o procedimento. Você vai ter que ter 2 chaves. Você vai ter que ter 2 chaves 17 para soltar, segurar, fazer o suporte aqui atrás do parafuso e desrosquear a rosca desse lado aqui. Então são 2 17. Não tem no conjunto de ferramentas original da moto, mas isso aí é fácil comprar. Após colocar as 17 aqui e segurar para não rodar, caso rode, normalmente não, mas caso ela rode, você segura aqui e afrouxa aqui e tira com a mão mesmo aqui as porquinhas. Desse lado, a parte de cima. Desrosqueou aí. Vai ter 3 arruelas. Eu sou sistemático, então eu coloco cada uma no seu devido lugar. Não importa trocar, mas no caso eu sou sistemático e gosto de ser, infelizmente. Então você vai fazendo conjunto, né? No chão dos pares. A porca, ruela e parafuso. Então são 3, 3, 3. Você vai fazendo as trelinhas. Tira as ruelas. Lembrando que tem que deixar isso aqui super bem limpo na hora de recolocar, porque qualquer grão de areia vai dar problema. Porque se já tá rangendo, é porque já tem coisa errada. E se deixar grão lá de areia, só vai piorar mais a situação. Aqui normalmente ou você bate com o martelo bem devagar, ou com a ponta da chave de fenda. Tá vendo que ela tem uma marquinha aqui, ó, de chave de fenda? Você coloca aqui a chave e bate com a mão mesmo. Ou no caso, não precisa nem bater. Você vai pegar um calço. Agora vai ser legal, que é um só gravando isso aqui. Você vai pegar o calço com a chave, vai suspender um pouquinho e você retira com a mão. Vai ser meio complicado, mas um só, vamos ver se eu consigo fazer. Vai ser legal isso aqui. Então você vai suspender com a chave mesmo, a roda aqui, do jeito que eu mostrei, e tirar com a mão. Já saiu tudo de uma vez, limpa bem isso aqui, tá vendo a graxa? Não adianta pôr muito que ela expulsa, ela não tem espaço.
Não tem espaço, não adianta tacar graxa. Então limpa-se bem, ó, sai tudo fácil. A de cima que você aperta aqui, ó, segura, não aperta. Você segura essa chapinha com o dedão, você expulsa lá. Porque senão ela vai tudo uma vez e vai bater no quadro do outro lado lá na câmera, ó, no duto de freio. Então você segura aqui com essa mão, com esse dedo aqui. E com o dedão você empurra ou faça com as duas mãos, que você não vai estar com o celular gravando, né? Aí, ó, sai tudo. Saiu. Parte de cima, que eu falei, essa parte de cima aqui, ó, sempre voltada para cima, e essa parte de baixo sempre para baixo. Vai colocar desse lado e por fora desse lado. E limpa bem. Você vê como tá? A graxa tá aqui. E limpa bem isso aqui antes de colocar de volta. Com o dedão mesmo. A situação, né? Tá vendo? É uma 2009, então tá saindo super fácil. O original, a borrachinha, tem uma borrachinha de vedação aqui. Ainda tá aqui ela. Só que 120 mil quilômetros. 120 mil quilômetros 2009, a borrachinha daqui não sai pra nada. E tira a da balança daqui. Então, soltou isso aqui. O lado daqui, você vê, tira a foto antes, a parte gravada para baixo. A parte não gravada para cima. Veja como está a sua. Aí coloca do jeito que tiver. Se ela tá aqui, trabalha aqui. E a parte dela que você vê que tá gravada, tá para baixo, mantenha-se para baixo. Ou do jeito que está que montaram a sua. Com o dedão tira aqui. Essa aqui já tá prendendo mais. Que a graxa ela vai secando de uma forma que ela vira uma pasta. Vou tirar os três, é só fazer o calço, como eu disse aqui. Só mais uma pausa e já volto. Então, vai limpar tudo isso aí. No caso, se você for fazer em casa, lembrando, tem que ter o suporte. Opa, tem que limpar tudo isso aí. Esse é o conjunto. Lembrando que se começou a fazer barulho, é sinal que já está gasto e passou da hora de fazer a manutenção. Se você não errar, como eu errei fazer a manutenção, como pede o manual ou próximo do manual que passe, mas que não postergue tanto para ranger, é sinal que a graxa já ressecou, já virou uma pasta dura e não vai lubrificar nada. Por isso que ela range. Normalmente é essa ponta aqui, ó. É esse dessa ponta aqui que é o último, que ele fica assim lá na moto. Essa parte aqui, a parte mais baixa, normalmente é ela que range. Normalmente é ela. Tanto é que a minha, demorei para fazer a manutenção, olha como que tá. Ela tá toda marcada, porque a lubrificação, vamos ver se dá foco isso aqui. A lubrificação, a falta dela faz isso, ó. Ela marca de um jeito, que quando eu tirei isso aqui, com a faca que tirava a graxa. Qual que é o correto aqui? Você vai pegar todas essas peças, vai pegar um pote de sorvete, ou uma lata, o que for, e vai deixar de molho no diesel lá umas 2, 3 horas. Não é tão rápido a primeira vez, porque você vai ter que tirar a crosta. O original, ela é toda cromadinha e lisa. Não vai ter nenhuma aqui. O correto já era ter trocado isso aqui. Danidreia é uma marca boa. Scud, essas outras marcas aí chinesas, que elas... a fabricação ela é embalada no Brasil, mas todas são chinesas. Algumas peças de rolamento, bucha, ou é fabricação nacional ou importada de algum país que não seja a China, coisa rara. O original, vem essa peça, vem todas essas buchas aqui, para a bucha, e as capinhas que fica aqui dentro. Tem uma capinha, tá vendo? Parece... Essa... Onde meu dedo tava ali é uma borrachinha, e ela já nem sai dali, já ressecou. Se for trocar, tem que trocar aqui e uma na balança ali, ó. Aí você consegue sacar esse cilindro que é a bucha. E a capinha que fica lá. Aí seria o serviço correto de fazer. Mas, como eu disse, aqui é pra fazer em casa, de boa. A primeira vez é chato. Que vai ter que deixar a peça de molho pra tirar a graxa que tá, se nunca fez, deve estar muito ressecado. Coloca lá, deixa de molho umas 2, 3 horas, esquece lá, tira com um pano, não sendo Perfex, que o Perfex não aguenta, vai limpar tudo. Com um pano limpo, depois que você tirou do diesel, limpou, você vai fazer esse procedimento aqui para a limpeza interna da bucha. Por isso que não dá para ser Perfex, uma camiseta velha, algodão, alguma coisa mais resistente que o Perfex, que é esse tipo de paninho aqui. Isso aqui rasga, que é uma facilidade tremenda, então vai ter que ser alguma coisa mais resistente. Esse procedimento vai fazer em todas as buchas, vai fazer aqui, nas duas, deixar totalmente limpo, mais limpo possível. E vai ter que fazer no amortecedor essa parte, e na parte da balança ali também, passar e ficar esfregando.
Ah, Beto, mas ali não dá pra deixar no diesel de molho. Aí vai ter que ser no braço mesmo. Ou você arruma uma escova velha, vai embebendo com diesel e vai esfregando até você conseguir ver com a luz do celular aí que tá totalmente limpo ali, beleza? E por que você resolveu fazer isso em casa? Uma, eu já tava gastando em limpeza. Depois que começou a ranger, já cometi esse erro. Gastei 3, 4 vezes com a moto no mecânico. E outra, nunca troque de mecânico se possível. Tem um mecânico, segura ele como amigo. Se o cara é bom, segura como amigo. O que acontece se ficar trocando de mecânico? E o que me levou a aprender a fazer a manutenção básica no nheque-nheque aqui, crônico das Yamaha, da Lander principalmente. Você vê que essa arruela é diferente das demais. É um diâmetro um pouco maior, o diâmetro interno é igual, só que o tamanho é diferente. Um dos mecânicos, não vou lá saber qual, perdeu e colocou uma arruela diferente nela. E fora que está faltando uma arruela, que é a arruela que fica nessa parte do quadro aqui em cima. Ah, não tem problema? Não tem problema. Só que o original, a arruela tava lá. Eu também já preguiçoso pra caramba. Nessa parte eu não sou sistemático, em partes em partes eu sou sistemático. Ainda não corri atrás de arrumar a arruela correta aqui. Casa, normal. Mas o certo é deixar tudo original. Deixa na ordem de montar, a ordem que você vê. Não se esqueça do que eu te falei daqui, pra ela não ficar alta. E ir montando. Você vai pegar com o dedo. Não importa a graxa. Porque nesse caso, se ela começou a ranger, o estrago já foi feito. Se não quiser trocar pelas buchas originais, que é um absurdo de caro. E não é só isso, que vem aquela capinha lá, que vem a mais. Você tem que ter uma ferramenta, tem que desmontar a balança, tem que fazer todo o procedimento, porque é todo esse conjunto 3 aqui, mais a capinha que vai ficar entre a bucha e a balança, entre a bucha e a parte de baixo do quadro. Então não é só isso aqui que vem, tem que trocar lá também. Ela é toda cromadinha original. Como eu mostrei, ela já tá toda isso aqui, ó, que faz o ranger. Aí eu pego a parte que tá mais cromada, vou passar, sujar o dedo só, que não adianta você colocar muita graxa, que na hora de entrar lá, ela vai expulsar toda a graxa aqui, vai ficar só uma camada bem fininha. Erro de projeto, não sei porque eu não sou engenheiro. A situação é essa, vai sujar aqui, vai meter a mão na graxa mesmo. E vai colocar pouca graxa aqui também. É aqui dentro e aqui fora. Não adianta pôr só fora e não aqui dentro. Vai ter que melar aqui. Ah, mas como põe aqui dentro? Você vai melar de graxa. Uma camada bem fina. Passar aqui no parafuso, então vai estar fora. E quando você colocar, encaixar, essa parte vai estar lá dentro. Isso aqui. Entendeu? É dessa forma que vai ficar lá dentro lá.
Em suma, é isso. Colocou do jeito que eu demonstrei aqui. Dá o aperto, não precisa sangrar, não precisa botar força extrema. Você vê uma força ali que você sentiu que deu a pegada sem tirar leite do ferro, que nem o ditado popular diz, pra você não espanar. Então a força aí contida, aí não precisa arregaçar de força. Lógico, eu não tenho torquímetro, e se você tá vendo esse vídeo, é sinal também que não tem torquímetro. Se comprar é bom. Só que lembrando, torquímetro de moto é um torquímetro, o torquímetro de carro é outra pegada. Dá para usar de carro da moto? Dá, mas com cautela, porque é outro tipo de força ali, é outra alavanca, é diferente o tipo de alavanca, o que vai exercer de força no parafuso que você pode espanar. Não tem torquímetro igual eu? Você bota uma força que você sentiu que pegou, mas sem arrancar leite. Se arrancar leite, pode espanar, beleza? Então desculpa o longo vídeo aí, procedimento passo a passo. Espero que o grupo do Zap aí tenha gostado da Lander 250, ou 250X, ou Teneré. Se o seu rolamento não for agulha, é esse procedimento que você vai ter que fazer. Só salientando que tem que ter ou cavalete, ou alguma forma que ela fique parada, porque se você tirar este parafuso, que é o que dá problema nessa bucha, que é o quinha aqui, é o que mais dá, ela precisa ficar com a roda um pouco suspensa, e com duas pessoas melhor ainda, que na hora de colocar, ou você faz com o pé, faz um malabarismo aí e consegue com o pé escorar a roda traseira para levantar o último encaixe aqui, que é a parte mais chata de tudo isso aqui, é sempre o último encaixe, que você tem que levantar um pouco a roda e com as mãos aqui, você conseguir encaixar o parafuso e a bucha aqui. Do jeito que foi mostrado, não vai dar erro. Tem alguma dúvida? Não faça. Não tem cavalete, não tem como deixar a moto suspensa? Não faça. Vai fazer uma suspensão da moto aqui meia boca? Também não faça. Aí é só o profissional mesmo que tem as ferramentas corretas. Duas chaves 17, você resolve tudo isso aqui, mais o escoramento da moto, a limpeza feita. E se não for fazer nheque-nheque, faça ou mande fazer antes de dar o problema aqui. Que depois vem nheque-nheque, o barulhinho da Lander 250 de suspensão de cama de motel, já é porque a peça já está desgastada, como foi demonstrado. Se a sua não chegou nesse ponto, parabéns, então corra atrás e resolva com o profissional ou faça você mesmo. Sendo repetitivo, escoramento da moto bem feita, duas chaves 17, o procedimento mostrado. Beleza? Valeu, brigadão e até a próxima.